Muito boa noite a todos. Com muita alegria que a gente vem a essa casa, o Cantinho de Jesus, nessa oportunidade de refletirmos sobre esse livro que é muito precioso, para muitos de nós. Esse livro Jesus no Lar, que traz tantas mensagens, tantos diálogos com Jesus, tantos ensinamentos, tantas oportunidades para que a gente reflita sobre os valores que Jesus nos ensina e que precisam ser trabalhados no nosso lar. Interessante porque o livro, como muitos de nós sabemos, ele é um livro psicografado pelo Francisco Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. E o Neio Lúcio, ele é um personagem do livro 50 anos depois. E quando a gente começa a ler esse romance do Emmanuel, que também é do Chico, a gente se encanta com a figura do Neio Lúcio. Ali a gente observa um romano mais velho, pai de família, um patriarca romano, de uma família tradicional, que é a família Lúcius. E ele tem um filho chamado Ovídio Lúcio, que ele é o personagem principal do livro, e também uma filha chamada Célia, que vai trazer para nós grandes ensinamentos. A Célia, ela é apresentada ao cristianismo e é ela que apresenta o cristianismo para o seu avô, Neio Lúcio. Ele tinha essa característica de ser muito estudioso, ele tinha conhecimento de todas as religiões existentes na Terra à sua época. Então ele conhecia hinduísmo, conhecia judaísmo, conhecia os cultos romanos, mas ele ainda não havia conhecido o cristianismo. Então, lidando ali com a sua neta, que havia acabado de assimilar o cristianismo, estava assim, com aquele vigor todo, aquela alegria toda de haver descoberto como se tivesse encontrado um tesouro na sua vida, eles vão ali conversando na casa do avô, e ela vai falando, dando algumas respostas, fazendo algumas colocações para o avô, e o avô vai ficando surpreso com o nível de esclarecimento da Célia. E ele vai refletindo, resiste no primeiro momento, mas em um determinado momento ele percebe que a sua neta estava trazendo as respostas de todas as dúvidas que ele tinha. Que tudo aquilo que ele havia estudado, com a chegada do cristianismo, estava chegando para ele como se fosse uma chave para montar o quebra-cabeça na cabeça dele. Então aquilo começava a dar para ele sentido da vida, entendimento sobre o sofrimento, como pensar e como lidar com o medo da morte. E é com a sua neta, que é uma adolescente, uma jovem, que é muito jovem, para estar ensinando tanto para ele, e ele começa a ficar surpreso com isso, é que ele vai assimilando, começa a assimilar o cristianismo. E o Neio Lúcio, que a gente vê como um personagem diferenciado, mesmo antes de se tornar cristão, a gente vai ver no final do livro um capítulo que ele é muito interessante. Nós vamos convidar os irmãos a ler, porque ele vai mostrar para nós todo o conhecimento profundo que o Neio Lúcio tem a respeito da família, os seus desafios, as suas dificuldades, os seus percalços, quais os valores e quais os conceitos necessários para que a gente tenha uma vida em família que nos leve a bom termo, que aquele propósito da existência em família tem uma finalidade, e o que a gente precisa saber para que essa experiência seja frutificadora na nossa vida. Então, no final do livro, dentre as várias tramas que tem, e nós não vamos entrar nisso porque não é o objeto do nosso estudo, nós vamos ver ali no livro 50 anos depois, um planejamento reencarnatório, depois que os personagens todos chegam no plano espiritual. E a gente vai se surpreender com a dinâmica de formação familiar. Então nós vamos ver ali inimigos que ao longo da trama se machucaram muito, se prejudicaram muito ou foram muito prejudicados por tramas surpreendentes,
eles planejando uma nova existência em família, e a formação dos núcleos familiares é exatamente aqueles que tinham mais dificuldade uns com os outros. E sempre fazendo aquele movimento de contrabalanço. Por quê? Às vezes era aquele com mais dificuldade íntima, colocava do lado de algum que já era mais maduro, já era mais experimentado, já tinha mais conquistas espirituais. Para quê? Para poder equilibrar o núcleo familiar. Porque muitas vezes a gente tem os nossos desafios em família e a gente às vezes se perde de qual verdadeiramente é a lógica da vida familiar. E nesse livro, Jesus no Lar, nós vamos encontrar várias lições em que nós vamos encontrar assim, uma ideia clara de como a gente pode conceber a família de forma que a gente consiga lidar com os nossos desafios de uma forma mais consciente, mais real. Por exemplo, tem uma lição chamada a Escola das Almas, né? Muitos de nós a conhecemos. Então ali vai mostrando para a gente como é que a vida em família oscila. Né? Em determinado momento, Jesus vai dizer para nós que a vida em família é como um mar que num instante está tranquilo, de repente fica maremoso. É como um jardim que tem as suas flores, mas de repente a gente descobre os espinhos. É um ambiente onde a gente se reúne e ali, nas nossas diferenças, a gente vai buscando aprender a ter sintonia com a vontade do Senhor. E aprendendo a conviver com as diferenças, a gente cresce e amadurece. Então tira da gente essa ilusão de que a família é sempre um mar de rosas, e quando a nossa família está com problema, é porque a gente é um desventurado, é porque tem alguma coisa fora do lugar. Então nós estamos falando desse início para destacar como que o Neio Lúcio, ele, com as suas experiências que estão relatadas no livro lá atrás, que é 50 anos depois, ele vai já tendo ali muitas experiências significativas para poder estar com esse olhar que ele traz aqui no Jesus do Lar. Porque como que é a dinâmica do livro Jesus do Lar? São 50 capítulos de 50 encontros que Jesus teve na casa de Simão Pedro. Momentos em que Jesus separou para conviver com seus apóstolos, tirar dúvidas, sorrir, esclarecer, mas sobretudo transmitir a sua mensagem de vida eterna. E o que Jesus transmitia para eles? Numa linguagem muito simples e própria da época, ele transmitia esses conceitos. Então, para nós aqui descritos na forma de princípios, né, sistematizados, como o Senhor Honório fez para nós, para nos auxiliar a estudar, mas na essência, quando a gente vai vendo os ensinamentos de Jesus, nós vamos encontrar isso aqui na essência. E o Neio Lúcio, ele vai trazendo e remontando esses diálogos. E ele tem um conhecimento profundo do Antigo Testamento. Nós não identificamos uma existência dele como judeu entre o povo hebreu, mas o fato é que quando a gente pega os textos que o Neio Lúcio escreve por meio do Chico no livro Jesus do Lar, nós vamos perceber que a maioria das lições elas fazem referência a mensagens do Antigo Testamento, a passagens do Antigo Testamento. E se a gente pegar e ir lá no Antigo Testamento e estudar a passagem que está sendo referida nas lições, nós vamos perceber que elas têm relação, ela não está ali à toa. Ela está permeando todos os diálogos que estão se desdobrando ali. Pode observar, os diálogos começam assim, conversando sobre os textos de Jó, falando sobre as profecias de Isaías, falando sobre o mandamento não matar. É sempre uma referência, fazendo aquela costura entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a gente vai percebendo que algumas histórias que ele conta até retirando essas histórias do Antigo Testamento e recontando elas na forma de outros personagens. Na verdade, não é ele que está contando. Né? Ele começa a relatar e Jesus depois entra com ele relatando o que Jesus está falando, dos diálogos, e normalmente Jesus entra com uma história para ajudar a elucidar o ensinamento que ele quer trazer.
naquela linha de Jesus que trabalha com as parábolas, trabalha com esses conceitos do nosso dia a dia, trazendo a linguagem figurada. Mas às vezes conta histórias completamente diferentes. Então, nós vamos pegar, por exemplo, na introdução do livro Jesus no Lar, uma fala de Emmanuel, que ele faz a introdução. Ele destaca como que o Ney Lúcio tem domínio do Evangelho, como que ele tem conhecimento profundo desses valores do Evangelho, destacando a vivência do Evangelho, que não basta ter o conhecimento, mas é importante que a gente assimile ele no coração, né? Esse é o propósito da doutrina para nós. Quando a gente pega a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e lá Kardec coloca qual é o propósito, a finalidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É conformar a nossa conduta à conduta moral de Jesus. Então, Emmanuel, sabendo disso, né, ele apresenta um Ney Lúcio que tem pleno domínio do Evangelho no coração, e a gente vê como que ele coloca o sentimento dele quando ele escreve, mas ele diz uma coisa interessante também. Ele diz que o lar de Simão Pedro, onde Jesus trouxe aqueles ensinamentos, hoje é a humanidade inteira. Então, cada um dos nossos lares, que hoje se debruça no momento do nosso culto cristão no lar, para fazer esse evangelho, fazer o evangelho, para entender a mensagem de Jesus e trazer para a nossa vida, é como se ali fosse o lar de Simão. E se a gente não tem Jesus lá literalmente, em espírito, nós temos aqueles que trabalham em seu nome e trazem ali as vibrações de amor, a lucidez. É impressionante como a gente senta no culto no lar e começa a estudar essas mensagens. Esse livro, Jesus no Lar, é muito utilizado no culto cristão no lar. Eu fiz Evangelho no Lar há muitos anos, sozinho, em voz alta. Muitos anos eu lia esse Jesus no Lar. E eu me surpreendia como que a gente lendo, e os benfeitores vão incluindo a gente para que a gente possa ter mais entendimento, fazendo aquele trabalho do nosso lado, para ajudar que a gente vá expandindo o nosso entendimento, expandindo a nossa consciência, com esse contato, com esse trabalho que é feito pelo Ney Lúcio e tantos outros benfeitores espirituais. Então, dito isso, nós vamos pedir a paciência para os nossos irmãos, porque nós vamos ler a mensagem. Dificilmente a gente vai ter a capacidade de construir um texto mais bem construído do que o Ney Lúcio, do que o irmão X, do que esses espíritos que estão ali com toda a sua vocação para trazer o Evangelho para nós e com todo sentido. Nós vamos pedir a paciência, então vamos lá. É a lição de número 22, intitulada O Talismã Divino, começa assim. Entabularam os familiares interessante palestra acerca das faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos, quando Isabel, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho: realmente conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons do nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida à bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria.
reveste 1000 oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho solitário. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicação com os mananciais celestes da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. Quer dizer, o próprio Jesus falando para ele mesmo, como se estivesse perguntando para si: o que mais o talismã faz? E após sorrir complacente, continuou: sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes perguntaram expressões de assombro, quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo então acrescentou bem-humorado: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos, e a hora que estamos atravessando é a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido do prodigioso poder oculto quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Então, quando a gente vê essa história, né, sobre esse diálogo que aconteceu lá na casa de Simão Pedro, a gente percebe que aqui o texto traz para nós uma família que estava discutindo, estava conversando, e vocês perceberam a família de quem que era? Aqui o texto diz para nós que é a família de Isabel. Eu não sei se os livros mais recentes já foram corrigidos, mas aqui tem um pequeno erro, porque a mãe de Tiago e João que está falando aqui, é Maria Salomé, que é a esposa de Zebedeu. Mas aqui, por uma falha de revisão, um erro material, ficou o nome Isabel. Isabel é a mãe de João Batista, é outra personagem. Esse livro mais novo está corrigido. Está corrigido, está Salomé. Pois é. Mas, enfim, é só um erro material, né? Mas a gente sabe que aqui a família que estava conversando ali, porque diz assim, ó, entabularam os familiares interessante palestra, nessa cena. Então tem alguns familiares conversando. E aí, quando o texto vai andando, a gente descobre quais são os familiares, porque fala o nome da matriarca, que é Salomé, que é a mãe de Tiago e de João. João, o evangelista, né? E Tiago, o maior. Aqueles dois discípulos que foram chamados por Jesus na praia de Cafarnaum. Então aqui a gente descobre qual que era a família que estava conversando, né? E qual que era o assunto. O que eles estavam falando? Eles estavam falando das faculdades sublimes que Jesus já havia apresentado a todos. Porque o que Jesus fez? Jesus, quando chegou no momento de iniciar sua vida pública, depois das bodas de Caná, ele foi para a região da Galileia e ele começou a realizar curas e a falar do seu evangelho e a chamar as pessoas. E ele não ficou só ali, ele foi para regiões para fora de Israel. Então ele foi para as Decápolis, Tiro e Sidom, atravessou o mar da Galileia e foi em Gadara. E ele fazia uma volta e voltava para Cafarnaum. Então imaginemos uma época em que as pessoas necessitadas, as pessoas com deficiências físicas, as pessoas doentes, as pessoas pobres, elas não tinham vez. Elas não tinham mobilização dos recursos públicos para oferecer a elas um hospital. Elas não tinham. Então Jesus, ele passa em toda a região, ao entorno do lago,
auxiliando os mais pobres. Sobe no norte de Cafarnaum e chama para si os sofredores. Então o que começou a acontecer? É como se alguém chegasse num lugar onde as pessoas estão muito doentes e ele monta ali uma UPA, onde as pessoas estão doentes, estão necessitadas. E o que acontece com o povo? O povo todo vem. E vem se concentrando em Cafarnaum. Tanto é que tem alguns momentos em que a gente vê Jesus, ele está cercado de pessoas, ele está apertado de tanta gente em volta. E ele auxiliando e fazendo todo aquele movimento, chamando as pessoas para si. E nesse movimento de chamar, ele realiza curas. E isso chama muita atenção das pessoas de Israel. Então, naquele instante ali, nós vemos familiares, entenda-se, Zebedeu, Salomé, Tiago Maior e João, que eram a família Zebedeu, eles estavam falando sobre o quê? Sobre a capacidade de Jesus curar. Mas não era só de curar, era de curar os cegos e os loucos, porque é isso que o Jesus está falando aqui no início. Então é importante a gente ver o que eles estavam discutindo, o que eles estavam vivenciando, para a gente entender os desdobramentos, para a gente aprofundar um pouquinho no entendimento do que o Neo Luz quer nos trazer. Né? Já que a doutrina espírita, ela nos permite hoje, conforme a questão 627, que a gente possa ir tirando o véu da letra, né? E cada vez mais mergulhando, entendendo com mais profundidade o Evangelho. Então a gente tem recursos como o Livro dos Espíritos, a gente tem a obra de Irmão X, que nos oferece essa possibilidade de reconstituir as histórias do Evangelho, né? Os bastidores dos ensinamentos de Jesus. Então eles vão lá, pegam uma passagem, contam o que aconteceu antes, depois, os desdobramentos. Nós temos, por exemplo, a Amélia Rodrigues, do Divaldo Franco, que faz um trabalho maravilhoso de reconstrução histórica. Por quê? Porque para a gente estudar o Evangelho, a gente precisa do contexto. O contexto ajuda muito a entender. Então é uma possibilidade que a doutrina nos oferece. E a gente vê aí as pessoas estudando o Evangelho fora do movimento espírita, muitas pessoas fazem descobertas fantásticas, mas muitas pessoas ficam perdidas. Por quê? Porque fazem um estudo um tanto quanto místico. Ou às vezes um estudo só histórico que tem disponível. Nós temos a bênção de receber tudo isso que vem sendo trazido aí pelos trabalhadores do movimento espírita, em especial esses médios que nós estamos falando, né? Chico, Divaldo e outros, né, que têm aí feito esse trabalho. Então aqui nesse caso, o que a gente vê? Eles falando dessa capacidade de Jesus curar, que chamou muita atenção deles. Então eles começam a pensar na sua mente como conseguir isso, como alcançar isso, como fazer esse movimento. Só que quando eles vão elaborar a pergunta por meio da mãe, a genitora, ela faz uma pergunta que revela um pouco do perfil dela, da visão dela, que era uma visão muito materializada ainda. Por quê? Porque ela vai perguntar para Jesus se não tinha um talismã por meio do qual era possível alcançar todas essas virtudes que Jesus apresentava, em especial essa capacidade de curar os loucos e os cegos. Então é interessante, né? Por quê? O que um louco é? Um louco é alguém sem lucidez e sem senso de realidade. Jesus curava os loucos? Jesus curou vários que eram considerados loucos da sua época, que eram chamados endemoniados. Nós vamos ver várias curas disso aí, né? Mas a cura de Jesus, dos loucos, ela vai um pouco mais além. Porque Jesus faz esse movimento de nos chamar à realidade espiritual da vida. Então ele não curou só os endemoniados. Ele curou e vem curando a todos nós no que diz respeito às nossas ilusões, à falta de entendimento da nossa própria condição humana na Terra, né?
como espíritos imortais em experiência transitória no corpo físico. Quantas vezes a gente se deixa envolver pela matéria na nossa vida e a gente, sem perceber, a gente começa a entrar em profunda ansiedade, em profundo medo, em profundo desequilíbrio emocional. Por quê? Porque a gente se esquece que a gente é um espírito imortal em experiência transitória no corpo físico com uma finalidade, a finalidade do crescimento e do aprendizado espiritual. Então a gente se confunde com o nosso corpo e se desespera e entra num processo de loucura, entre aspas. Então Jesus está sempre, de tempos em tempos, né, na nossa vida, aparecendo, seja semanalmente no culto, seja diariamente, por meio da intuição na nossa mente, tentando nos lembrar de que nós somos espíritos imortais em experiência no corpo físico. Para quem quiser refletir sobre isso, basta nos pensar na gente adoecendo. Adoecer, chegar na frente do médico, receber um diagnóstico de uma doença grave, de difícil tratamento, pensando que a gente é um corpo, é uma experiência. Sabendo que a gente é um espírito mortal, uma experiência transitória, é outra completamente diferente. Completamente diferente. Então Jesus, nos ajudando a entrar em contato com a nossa realidade íntima, ele vai tornando o fardo menos pesado, pelo entendimento. Porque nós mal nos conhecemos. Nós mal sabemos quem nós somos. E volta e meia nós nos esquecemos da nossa condição espiritual. Então, nesse sentido, Jesus curava os outros e continua curando, nos chamando à realidade, nos chamando ao discernimento da vida espiritual. E quantas pessoas hoje, de pé juntos, têm certeza do seu discernimento, mas têm feito escolhas extremamente infelizes, à frente de nações, à frente de grupamentos sociais, porque não tem essa dimensão, a própria dimensão espiritual, o próprio entendimento da lei de causa e efeito, da evolução, de Deus. Então Jesus é esse que nos chama à lucidez. Mas Jesus também, eles diziam, tem a habilidade de curar cegos. E Jesus curou vários. Né? E foram registrados pelos evangelistas o cego de Jericó, o cego de Betsaida, o cego do tanque de Siloé. E são várias curas diferentes, de condições diferentes. Um nasceu cego, o outro ficou cego no caminho, o outro são dois cegos que andam, e é um cego tentando guiar o outro, eles perdidos. Então, nós vemos Jesus comparecendo como aquele que cura da cegueira. Mas existe uma cegueira que Jesus curava, que é uma cegueira mais profunda, que vai além dos nossos olhos físicos, que é a cegueira espiritual. Então, aqui, Neil Luz está nos apresentando um quadro, por meio da Salomé, que representa todos nós. Porque a Salomé, diante de toda aquela abundância de capacidade que Jesus apresentou, ali em Cafarnaum, ela começa a querer um elemento material, um objeto, que ela pudesse colocar no bolso, andar consigo, pendurar no pescoço, ou que ela pudesse fixar no manto dos filhos, porque nós vamos ver no meio do irmão X que Salomé era uma mãe muito preocupada com os filhos. Era uma mãe amorosa, era uma mãe dedicada, mas era uma mãe que, assim que Jesus chegou na vida deles ali, fez a proposta que os filhos dela acompanhassem, ela já imaginou uma série de coisas, uma série de desdobramentos que não estavam muito condizentes com a realidade de Jesus. Uma realidade que Jesus estava trazendo de convite para a família Zebedeu. E ela vai mostrar toda essa visão materializada que muitos na época de Jesus tiveram e que até hoje a gente não tem. Que é uma visão um pouco mágica, um pouco mística, mas que mostra no fundo essa concepção materialista que a gente tem, que é de querer que um objeto ele tenha propriedades espirituais,
que o objeto signifique para nós uma conquista, que é uma conquista essencialmente do espírito. Isso perdurou durante muito tempo. E hoje nós substituímos os objetos, de certa forma, como você colocou, ao receber qualquer tipo de diagnóstico, um remédio que cura todos os nossos males, principalmente determinados tipos de doenças. Então, querendo ou não, o ser humano com essa visão ainda deficitária da sua realidade, ele busca esses recursos querendo obter justamente esse talismã que possa sanar todas as suas dores e todos os seus problemas. Essa solução mágica. Isso. Mas é uma solução mágica com aparência de ciência. Né? O que torna ainda mais difícil de perceber. Nada contra a ciência. Né? Então nós temos hoje aí medicamentos desenvolvidos pela ciência recomendados pelos médicos. Então a orientação que a gente tem dentro das casas espíritas é o quê? Seguir a orientação médica. Mas aqui nós estamos falando de uma outra coisa. É de a gente achar que a nossa enfermidade se resume a tomar um medicamento para resolver. Esquecendo que na nossa dimensão espiritual, que ela precisa ser tratada, que ela precisa ser entendida. Né? Que toda enfermidade que chega na nossa vida, ela é uma experiência de um espírito imortal, né, que habita um corpo físico com a finalidade de aprender. E é recurso que chega na nossa vida. Então, existe uma mensagem ali. Existe algo a se compreender no processo da enfermidade. Então, se eu faço aquele movimento de achar que eu vou solucionar todos os meus problemas de saúde, simplesmente achando um médico muito competente que vai me dar o melhor remédio de última geração, eu me iludo. Porque o remédio ele vai resolver o efeito. Mas a causa que está lá interna, um processo muito mais profundo, que é um processo de autoconhecimento, de despertamento, de aprendizado espiritual, esse às vezes a gente deixa de lado. Esse a gente ignora. Então, nosso irmão deu um exemplo muito bom, como que essa visão materialista lá da Simambela ainda está viva nos nossos dias hoje, e pior, ela está viva e muito justificada na cabeça de muitos profissionais. Em compensação, nós vemos aí hoje vários profissionais que já têm essa dimensão mais profunda da nossa condição. E começam a trazer uma abordagem totalmente diferente. Basta ver, por exemplo, os homeopatas. Como é interessante esse processo. A gente pega no Evangelho do Espiritismo uma mensagem do Hahnemann, só para a gente dar um exemplo. O Hahnemann é o pai da homeopatia. E o que é a concepção que ele traz? Ele fala, nós somos um espírito, um corpo físico. E o corpo físico, ele expressa aquilo que a gente vive nas nossas emoções. E o que acontece conosco? A gente precisa aprender a trabalhar as nossas emoções. Por quê? Raiva, medo, tristeza e alegria, elas estão presentes na nossa vida e vão continuar a estar presentes, porque elas são essenciais para que a gente possa se guiar. Faz parte da nossa essência espiritual experimentar essas emoções. O problema é que a gente muitas vezes não sabe experimentá-las, não sabe vivenciar. Ou a gente se exacerba, ou a gente bloqueia, ou a gente lida de uma forma que, nas palavras de Hahnemann, ele diz assim: ou a gente tem, no caso, por exemplo, da cólera, ou a gente expande, é a cólera expandida, ou é a cólera concentrada. Então vamos dar um exemplo. A gente está lá no ambiente familiar, né? Tomando café da manhã. E aí, de repente, o nosso cônjuge fala algo que a gente não gosta. E ele fala aquilo e aquilo desperta em nós a raiva, a cólera. Então, às vezes a gente é de estupim curto. O que a gente faz? A gente, na mesma hora, a gente já bota para fora. E complica mais ainda. Ou a gente segura e explode para dentro. Então, isso é o Hahnemann descrevendo a nossa dinâmica.
falando da cólera. Aí o que acontece conosco? Ou a gente vai adoecer por dentro, aqueles que concentram para dentro, ou a gente vai adoecer para fora. E em adoecendo os outros para fora, nós vamos experimentar culpa, e a culpa vai nos adoecer. Então nós estamos sempre lidando com essas ideias. Por isso é quando a gente pega o livro Pensamento e Vida, nós vamos ver lá o Emmanuel falando que ali ele escreveu o quê? Escreveu um livro básico com conceitos para quem precisa reencarnar, para quem vai reencarnar. Então ele tem um curso no mundo espiritual para aqueles que vêm reencarnar. Eles pediram aí para escrever um livro que fosse um manual básico, que trouxesse os conceitos básicos. É o pensamento de vida. Aí a gente vai achar lá o quê? Culpa, doença, amor, mágoa, família, filhos, esses conceitos básicos. E aí o que nós estamos? Vamos voltar no Rani. O que acontece conosco no nosso dia a dia? A gente não sabe processar as nossas emoções. Ou a gente põe para fora, ou a gente engole. E aí, a gente pegando a obra do André Luiz na vida do mundo espiritual, nós vamos encontrar lá ele dizendo o seguinte, que as nossas emoções mal vivenciadas são capazes de estraçalhar as nossas células. Aí a gente pega lá o Pensamento e Vida, os capítulos de enfermidade, doença. Aí você pega um capítulo lá que fala assim, quando instaurado o conflito, esse conflito que nós acabamos de falar, um conflito do café da manhã por causa de uma discussão aparentemente boba, mas que mexeu com a nossa raiva, com a nossa cólera. O que acontece? O Emmanuel descreve. As glândulas salivares, elas começam a paralisar. O estômago começa a entrar em espasmo. E a gente para de absorver os nutrientes no trato intestinal. Isso é o início. Agora imagina fazendo isso todo dia. Imagina a pessoa que engole sapo todo dia, engole sapo todo dia. E ao invés dela processar, entender que aquilo é algo que ela precisa administrar, às vezes conversar, sentar, falar sobre o assunto, ela só engole, ela só engole. Daí a pouco, ela está doente do trato digestivo. Então vem a úlcera, vem o H. pylori, porque o sistema imunológico baixa, vem a azia, vem tudo aquilo ali. Então a gente adoece nesse processo. Aí você chega no homeopata, em vez do homeopata vir lá e falar assim, toma esse remédio aqui, então ele pergunta como é que está lá a vida? Com o seu filho, com sua esposa. Porque ele quer saber da nossa condição espiritual. Condição espiritual, entenda-se, nossas emoções, nossos sentimentos, nossa vivência social. Só que o que está acontecendo conosco hoje em dia na sociedade? Hoje nós estamos naquelas ondas das intolerâncias dos alimentos. Então as pessoas têm intolerância à lactose, têm intolerância ao trigo. Então estão focadas nas intolerâncias fisiológicas, mas não se dão conta das intolerâncias em nível espiritual. Da cólera, da irritabilidade, do medo, da ansiedade, que vai adoecer a nossa atenção. Então nós estamos falando disso porque isso é um exemplo da nossa concepção materializada, né, em que a gente está enxergando a vida e passando tudo por essa lógica do que é material. Querendo encontrar uma tábua de salvação em algo que é material, que no caso de um remédio, para nós, pode ser aquilo que a gente precisa, se o médico orientou que a gente tome, mas que a gente não se resuma no nosso processo de saúde e doença à expressão material. Senão nós vamos ficar investindo no efeito e não vamos encontrar a causa que está no espírito, que está nas nossas posturas, que está na nos nossos maus hábitos, que está às vezes na falta de auto-amor conosco mesmo, que está na nossa dificuldade de administrar a mágoa. Porque o que acontece conosco? Nós escutamos sistematicamente ouvir falar de perdão no Evangelho. Ouvimos falar muito de perdão. Isso é muito importante para nós. Nós temos consciência que nós estamos aqui na Terra, no processo de reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele.
Jesus está falando do talismã do tempo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo para nós, olha, o tempo está sendo oferecido para nós como um tesouro, para que a gente, nesse período de tempo, a gente realize uma série de coisas, para que a gente possa conquistar valores espirituais. Então a gente tem essa consciência que a gente precisa aproveitar a existência para a reconciliação. Só que a gente não sabe lidar e processar a mágoa. Porque às vezes a gente está com mágoa de alguém, mas já não admite. Se a gente chegar dentro do centro espírita e dizer assim, fulano, aconteceu isso, eu estou com mágoa de você. No outro dia a pessoa vai lá e põe nosso nome na reunião mediúnica. Porque ela acha que a pessoa está obsidiada. A gente não sabe conversar, não sabe se sentar. Olha, aquilo ali você falou, eu não gostei de você falar daquele jeito. E a gente não sabe falar e às vezes não sabe ouvir. Porque sai muito mais barato do que às vezes dizer para nós, eu não fiquei magoado, não. Você ficou chateado? Não, nem liguei. Quando vai ver, a gente percebe que ficou chateado. Então, se não admite, vai para a nossa sombra e começa a controlar a nossa vida. Isso é o que a gente vê aí, a fala desses que trabalham esses conceitos da área da psicologia. Vai para a nossa sombra. Ao invés da gente julgar a luz do problema, a gente finge como se nada tivesse acontecido. E aí, no momento posterior, quando a gente vê, a gente está discutindo com a pessoa bobagem, no fundo, porque está mal resolvido. E isso acontece todos os dias na nossa vida. Às vezes a gente vai deixando para lá, vai empurrando para debaixo do tapete, vai, uma hora a poeira só. Nós estamos falando disso porque é muito importante que a gente aprenda a lidar com as nossas emoções. E o tempo que é dado a nós na Terra, ele tem essa finalidade, para que a gente aprenda a se conhecer. Jesus começa a enumerar uma série de possibilidades que o tempo nos dá na mensagem. Quando Jesus vai responder a pergunta de Maria Salomé, ele vai dizendo de tudo o que é possível de realizar com o talismã do tempo. Porque ele faz uma brincadeira com ela. Ele usa de bom humor. Isso é tão importante a gente identificar e registrar, porque a nossa prática religiosa, ao longo dos séculos, ela se tornou muito taciturna. Uma prática que ela é muito envolvida naquela seriedade, naquela rigidez muito grande. E a gente vê na doutrina espírita a apresentação de um Jesus que brinca, que sorri, que se diverte nas bodas de Caná. E aqui ele é capaz de brincar para dar o conceito. Ele percebendo, e o Delúcio tem o cuidado de dizer como que Jesus observa profundamente o psiquismo de Maria Salomé. Ele sonda, ele usa a expressão assim, Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou. Quer dizer, está dizendo aqui que Jesus está olhando ela profundamente, na alma dela. E Jesus já tinha tido com ela uma conversa anterior. Nós vamos resgatar a conversa aqui para a gente ver o que estava na mente dela, que preocupações que ela tinha para começar aquela conversa. Mas, como nós estávamos falando, Jesus vai enumerando tudo que o tempo, tudo que o concurso de um dia e de um minuto é capaz de nos conceder na nossa experiência terrena. O tempo, a gente tem que entender que é a oportunidade reencarnatória. A oportunidade reencarnatória que nos é dada a partir de um planejamento na vida espiritual, para que a gente tenha um determinado tempo aqui para realizar uma série de coisas de cunho espiritual ao lado das pessoas que nós vamos ter oportunidade de compartilhar com a vida. Então, Jesus diz para nós que o mesmo tempo em que a gente pode desconstruir, a gente pode construir em nós. Construir o quê? Construir os valores que Deus nos apresenta. Que é curioso isso. As pessoas se aproximavam de Jesus, chamavam ele de mestre, chamavam ele de bom, e ele não perdia a oportunidade de nos direcionar a atenção para Deus.
Então Jesus faz o tempo todo esse trabalho de querer que a gente perceba a condição e a figura de Deus sobre nós. Ele faz muitas vezes esse movimento. Quando a gente vê ali, por exemplo, quando o filho pródigo, o mancebo rico, ele encontra Jesus, o mancebo diz assim: bom mestre. Jesus não pede tempo. Ele fala assim: bom é o Pai que tem o céu, mestre eu sou. É como se ele dissesse assim: você quer realmente entender o que é bom? Você não entendeu ainda. Você quer entender o que é a bondade? Olha para cima. Observa Deus, que faz chover sobre justos e injustos, bons e maus. Então Jesus aponta o paradigma para nós. E a gente sabe que no livro dos Espíritos, Jesus é o nosso guia e modelo. A questão 625. Mas Jesus faz esse movimento o tempo inteiro para que a gente possa reciclar o nosso conceito de Deus. Entendendo esse conceito implícito de amor na figura de Deus. Tanto é que apresenta para nós como Pai. Jesus quer que nós entendamos Deus como um Pai amoroso. O que é uma mudança muito grande na nossa vida. Veja que nós ainda não assimilamos esse conceito de Deus amoroso na nossa vida. Muitos de nós. A gente ainda pensa em Deus como aquele, fala de lei de causa e efeito, pensa em Deus como aquele que faz aquela contabilidade assim, milimétrica. Né? E a gente faz, o mal vai ter que sofrer do mesmo jeito e a gente fica fazendo aquela contabilidade. Quando Jesus o tempo inteiro quer que a gente entenda um Deus de misericórdia. Misericórdia quer e não sacrifício. Um Deus que quer que seus filhos despertem com essa condição de amor e ficar livre de sofrimento. Então Jesus está sempre tentando fazer essa reciclagem conosco. E quando ele começa a descrever aqui as possibilidades que o tempo nos dá, é a primeira coisa que ele diz. Ele começa falando que é possível, por meio desse talismã que é o tempo, iniciar a aquisição de todos os dons de Deus. Então é o convite que Jesus faz para todos nós, e a partir desses dons de Deus, ele vai falando. O tempo nos dá a oportunidade de trabalho, o tempo nos dá a oportunidade de descobrir as maravilhas da arte e da ciência, como nós estávamos aqui falando agora há pouco, né, do avanço científico que a gente experimenta hoje. Mas é interessante, falando de avanço científico, a gente pega o livro Homem Integral da Joana de Ângeles, psicografia do Paulo Franco, nós vamos ver ela falar para nós que hoje em dia o que está acontecendo? Muitas doenças que existiram na Terra, elas estão se extinguindo por conta do avanço tecnológico da humanidade. Mas ela diz assim: só que como nós não estamos avançando em nível moral, como estamos avançando em nível científico, intelectual, o que está acontecendo? Então tem que surgir doenças novas. Por quê? Porque nós ainda estamos necessitando de expiação. Então extingue aquelas doenças antigas, mas agora chegam as novas para dar oportunidade para que a gente possa ter as experiências que nós precisamos na Terra. No nosso mundo ainda em condição de prova e expiação. Então a gente vai com o tempo descobrindo e avançando. Descobrindo a arte. Alguém aí já teve a oportunidade de escutar hoje as músicas que a inteligência artificial está criando? Hoje até aquelas pessoas que trabalham na área de composição, elas estão ficando incomodadas com o nível de qualidade que as músicas estão vindo, feitas por inteligência artificial. Então nós estamos vivendo uns processos que às vezes nos surpreendem. Né? A gente fica olhando e vendo que o tempo que vai passando, ele vai descortinando as coisas para nós. Jesus fala do tempo que nos convida à bênção da meditação nas coisas sagradas. É tão interessante isso, né? Quando a gente tem ali a nossa idade na fase da infância, na adolescência, a gente tem umas prioridades tão estranhas. Né? Quando a gente avalia depois de mais velho, a gente está com eu gosto muito de contar isso, porque quando eu tinha 17 anos, meu cabelo começou a cair. E aí, o meu avô, ele era careca.
E a notícia é que meu avô tinha ficado careca com 20 e poucos anos, 23, 24 anos. Um dia eu estava sentado na mesa com meu pai e com a minha mãe, e a gente começou a conversar. Eu falei, não, meu cabelo está caindo, estou incomodado com isso. Aí meu pai olhou para mim e disse, meu filho, não se preocupa com isso não, isso não vai para frente, não, só vai para trás. Aí eu escutei aquilo, e minha mãe virou para mim e falou assim, meu filho, isso é genético, o seu avô com 23 anos não tinha mais cabelo. Aquela hora me deu um sentimento, aquele sentimento assim, mas por que tinha que me oferecer isso? Então a gente com 17 anos, a gente tem uma visão fechada, limitada. E o tempo vai dando oportunidade a gente ver o nível de pessoa que Deus coloca na nossa vida para ir nos dando um empurrão. Porque meu avô não tinha cabelo, ele tinha muito discernimento, muita sabedoria, muito entendimento, muito amor. Deixou um rastro na minha família e todo mundo lembra e vê vivamente aquela figura que a gente vê que Deus colocou ali para nos desse norte. E a gente vai amadurecendo e vai reconhecendo e vai percebendo, e as prioridades vão mudando. Então o tempo faz isso conosco. E vai fazer esse trabalho conosco. Quando a gente deixa. Porque muitas vezes a gente se propõe a não se deixar esclarecer. E a gente fecha o coração para a realidade que está batendo na nossa porta. Jesus usava essa expressão, é que o coração desse povo se tornou pesado, para que me escutando não escutem, e vendo não vejam. É uma profecia de Isaías, porque o coração da gente às vezes fica pesado. E a gente está agarrado ali naquela visão de materialismo, de materialidade, e não abre mão dela pelo que ela nos oferece. Mas a gente não percebe que aquilo ali nos escraviza, nos deixa ansiosos, nos deixa desesperançosos, nos deprime, nos faz acreditar que essas discussões que estão acontecendo na nossa frente ali vão definir a nossa vida. E o que define a nossa vida não são as pessoas que discutem fora de nós. O que define a nossa vida é aquilo que a gente é capaz de assumir a responsabilidade pela nossa vida e fazer as escolhas que a gente precisa. Escolher o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente faz. Assumir a responsabilidade pela nossa vida é a mensagem do Evangelho para nós. Então o tempo vai oferecendo a todos nós essa oportunidade de ir crescendo, de aprendendo a frutificar. É o convite, né? De entendendo e compreendendo a nossa inter-relação, de entender a humanidade como alguém, ou uma família que aprende a se desenvolver e a viver em processo de interdependência, de solidariedade. Onde Jesus diz para nós, aquele que fizer a um desses pequeninos é a mim que está fazendo. O que está dizendo? Olha, está todo mundo interligado, do maior ao menor. Então, se a gente faz mal a alguém aqui, nós estamos fazendo a humanidade toda. Porque está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo no mesmo aprendizado. Entendendo o processo de gravitação para a unidade divina, como diz Paulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Dizendo para nós que esse é o nosso caminho, essa é a nossa vocação, gravitar em torno da unidade divina. E Jesus vai pontuando todas essas possibilidades aqui, quando ele vai falando o que o tempo nos oferece. Ele fala também, fala de descerrar as passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. É muito interessante, nós estamos falando disso agora há pouco. Né? Quantas vezes a gente não quer entrar em contato com aquilo que já está nos visitando, nos convidando a reciclar a nossa vida, e a gente ignora, joga como se fosse na sombra. Tem uma lição aqui, a lição 25 do livro de Jesus, é muito interessante, a chama Visita da Verdade. Não é o foco do nosso estudo, mas ela é tão interessante porque ela mostra a nossa condição. Ela fala de alguém que estava dentro de uma caverna, sofrendo, sentindo mau cheiro.
desesperado, sentindo solidão, abandono. E naquela escuridão, naquela umidade, ele olhava, ele rejeitava tudo que estava ali, doido para sair, não conseguia sair de jeito nenhum. Então Jesus, para explicar como é que é a nossa relação com a verdade, ele começa a contar a história desse homem. E aí o que acontece? A providência divina vai mandando os anjos. Aí vem o anjo da caridade, vem o anjo da fé, vem o anjo da esperança. Cada um chega de um jeito leve, comendo pelas beiradas, acolhendo. E a criatura que está ali, reclamando de tudo à sua volta, ela se consola e desconsola, se consola e desconsola. Reclamando. Ela acalma, depois começa a reclamar. Aí chega um ponto, depois de vir todos os mensageiros, vem a visita da verdade. E a verdade vem na forma de uma luz. Entra pela caverna e ilumina tudo. Quando ilumina tudo, o que acontece? Aquele espírito, aquele homem, o espírito encarnado que está ali dentro, ele olha para ele e ele vê que ele está cheio de chagas. Que o mau cheiro vinha das chagas dele. E que existia ali a saída para que ele pudesse sair. Então a luz mostra a saída. Só que o que acontece para a nossa surpresa? Ele sai correndo, que é a distância da luz. Por quê? Porque a luz mostrou as chagas dele. E ele vai atrás de outra furna para ele voltar para aquela condição que ele estava. E lá na outra furna ele continua reclamando de tudo, reclamando do cheiro. Então veja que muitas vezes a gente enfrenta situações na nossa vida que a gente tem essa postura, sem perceber. Então Jesus fala aqui que o tempo nos dá a oportunidade de encontrar essas passagens de luz quando a gente se demora na sombra. Quantas vezes a gente se agarra na sombra? Quantas vezes a gente se agarra aos maus hábitos que a gente tem? A gente fala assim, eu não dou conta. Quando chega a hora eu tenho que falar. E a pessoa solta de qualquer jeito. E usa a verdade para machucar o outro. Às vezes é a outra pessoa envolvida com o vício que está tirando a sua própria saúde. Chega alguém de fora e fala, fulano, para de consumir, isso está te fazendo mal. Para de beber, para de fumar. E a pessoa está com um médico sentado na frente dizendo para ela, se você continuar, você vai entrar num processo mais grave. E a pessoa não aceita. Então é o nosso processo, é a nossa vivência que vai mostrando o quanto a gente tem dificuldade de acender a luz da nossa vida, né? Na nossa condição evolutiva. E o tempo vai abrindo, descerrando essas passagens. Como nós dissemos, o que aconteceu com Salomé? Nós vamos só resumir, porque Maria Salomé, quando ela descobriu que Jesus chamou os dois filhos dela, o irmão X conta isso para nós, ela foi até Jesus para fazer uma pergunta muito interessante a Jesus. Disse, Jesus, eu queria saber se os meus filhos podem sentar uma à sua direita e outra à sua esquerda no reino dos céus. Pode ser? Jesus escuta o que ela falou e diz para ela assim, não me cabe escolher quem vai sentar na esquerda ou na minha direita no reino dos céus. Isso é meu Pai que decide. Mas será que eles estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Porque o irmão X conta para nós que a hora que Salomé viu Jesus chamando para a construção do reino, ela pensou assim, ele deve estar associado a algum príncipe e vão aqui construir um reino e eu quero os meus filhos nos melhores postos. Então ela corre para obter postos materiais de uma concepção que não era só a concepção dela. Veja, por exemplo, na história de Judas, a gente vai descobrir que essa era exatamente a concepção de Judas, essa concepção materialista, né, do Evangelho, que não era o que Jesus veio nos apresentar, e Judas se equivoca. Os equívocos graves por conta dessa visão distorcida. Então ela vai, quando Jesus fala de beber cálice, ela trava nas 4 rodas, porque ela é mãe. Então ela se preocupa. Ela volta no esposo, fala, vai lá conversar com Jesus e entender que cálice é esse. Isso está no capítulo do livro Boa Nova, Famílias a Beber. O
que acontece? Zebedeu vai a Jesus. Quando Zebedeu vai a Jesus, ele começa a perguntar assim: que reino é esse? Jesus é muito objetivo e claro com ele. Ele fala assim: você já viu, Zebedeu, algum profeta ser bem recebido em sua terra, em Israel? E Zebedeu fala: não. Então Jesus começa a enumerar os profetas que sofreram. Não fala de Moisés, fala de Jonas, fala de Isaías, fala de Elias, que foram profetas que sofreram muito. Então Zebedeu começa a cair a ficha. Fala: mas o Evangelho, Senhor, ele não é para o bem de todos? São, o Evangelho é para o bem de todos, mas nem todos ainda estão prontos para ele. Mas eu venho da parte de Deus, que é amor e que vai nos sustentar em todos os sacrifícios e todos os desafios. E eu venho para beber do cálice. Então ele vai escutando. Zebedeu, que é o pai. De repente Zebedeu entende que Jesus é o Messias e fala assim: Senhor, nós vamos sair pelo mundo e vamos converter a todos. Jesus fala para ele assim: Zebedeu, o meu trabalho não é da quantidade. Nós vamos divulgar o Evangelho para quem quiser. Zebedeu começa a chorar, ajoelha nos pés de Jesus. Jesus fala: levanta, Zebedeu. Os servidores de meu pai precisam estar de pé. Então Zebedeu chorando fala: Senhor, meus filhos são os vossos filhos. Então Zebedeu entrega os filhos para Jesus, depois de entender qual era o caso. Então ali aquela família está ali naquela conversa, depois, na casa de Simão Pedro, e Salomé, muito espertamente, começa a pensar como é que ela vai fazer para proteger os filhos, como é que ela vai fazer para fortalecer os filhos, como é que ela vai fazer para que os filhos rapidamente conseguissem alcançar aquelas virtudes que Jesus alcançava. Então, nessa visão dela mais materializada, ela busca um acumulador de felicidade. Veja a expressão que o Neilson usa: acumulador de felicidade. Gente, tem jeito de acumular felicidade? Não tem. Por quê? Porque a felicidade é o que a gente vive no presente. Internamente, você não acumula. É como o maná, é a mensagem do maná lá no Antigo Testamento, né? Quando o povo atravessa o deserto, começou a surgir o maná. Você não podia juntar. Se você juntasse, é a forma simbólica de falar, né, da mudança espiritual. Se você juntasse, ele não fala. Então você colhia para o dia, para o dia, né, para o presente. E Deus ia conceder. Não tinha jeito de acumular. Porque a nossa sociedade é uma sociedade de acumuladores. É uma sociedade que ensina a acumular como forma de obter segurança, como forma de obter lucidez espiritual. E a gente não consegue acumular nesse conceito. A gente consegue despertar o espírito. A gente consegue desenvolver as potencialidades, colocar para fora as nossas virtudes, botando elas para funcionar, se desenvolver. Mas acumular a gente não consegue. Então, quando Jesus vai falando de todas as possibilidades, ela fala: Senhor, me dá esse acumulador de felicidade. Onde eu encontro Jesus, aí já caminhando para finalizar, ele diz, vamos repetir, né? Esse bendito talismã, Isabel Salomé, é propriedade comum a todos. Então, a primeira coisa que ele fala, né? Que o tempo, o concurso do dia, do minuto, todos nós temos. Ele é concedido a todos nós. Até para aqueles mais complicados da sociedade, aqueles espíritos em maior dificuldade, eles têm o seu direito de evoluir, de aprender, de ter as suas experiências. Jesus, quando falava de Deus e do seu amor, que a gente devia aprender com o amor de Deus, ele falava que faz chover sobre justos e injustos, bons e maus. Porque é um amor incondicional que não fazia acepção de pessoas. Então, ele diz: é de todos, é a hora que estamos atravessando. Então, o tempo não é aquilo que passou, nem aquilo que vai chegar. O tempo é a hora. E Jesus fala da hora. É interessante que naquela época não era comum dividir o tempo em minutos. Já existiam relógios que mediam minutos.
mas não era comum, né? Era contado em horas. Tanto é que a gente tem, por exemplo, a parábola dos trabalhadores da última hora, né? Ela é toda construída em horas, né? Às vezes tem a cura, algumas curas, elas falam em horas, né? Não se fala em minutos, mas já existia a divisão. E logo depois ele fala: cada minuto da nossa alma permanece revestido do prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. Então é Jesus nos convidando a tomar posse desse tempo que nos é conferido na terra. Enquanto as árvores respiram, enquanto os astros circulam aí no universo, contando para nós, né, os dias, os anos, as estações, está sendo concedido para nós essa possibilidade de caminhar ao lado de companheiros para que a gente possa verdadeiramente realizar aquilo que nos cabe. Isso é tão forte na história do povo hebreu, isso é tão difícil, esse pensamento materializado. Para finalizar, nós gostaríamos só de rapidamente lembrar um trabalho que Jesus realizou no seu Evangelho em relação ao povo hebreu. Todos nós conhecemos a história do povo hebreu, lá no recuar da história, aquela parte de Moisés, de Noé, que escuta de Deus a orientação de fazer uma arca. Então, Noé constrói uma arca para salvar do dilúvio. Passa o tempo, depois que o povo hebreu atravessa o deserto, eles chegam no pé do Monte Sinai. Moisés desce com os 10 mandamentos, as tábuas da lei, e ali ele recebe duas orientações. Uma, fazer uma arca, olha a arca de novo. Duas, fazer um tabernáculo. O tabernáculo era o lugar onde a arca ficava guardada no lugar mais sagrado, que era o Santo dos Santos. A partir daí o povo hebreu chega na terra prometida com o tabernáculo, com a arca. E quando vai invadir Jericó, para atravessar o rio precisa da arca, porque a arca toca, a água para. A arca dá 7 voltas em volta das muralhas de Jericó, a muralha cai. Veja o talismã. Veja que o povo vai se deslocando com um objeto que representa Deus. Lá dentro estão os 10 mandamentos. E o povo de olho na arca. Toma cuidado com a arca, porque a arca é a presença de Deus. Então o povo tem essa lógica de que com um objeto eles vão resolver todos os problemas. Em determinado momento eles levam a arca embora. Depois constrói o templo de Jerusalém. Para quê? Para colocar a arca no lugar chamado Santo dos Santos, aonde Deus tem a sua presença. E aonde entra uma vez por ano, no dia do perdão, só o sumo sacerdote. É o Santo dos Santos. O que Jesus faz? Jesus chega e fala: eu vou destruir o templo e vou reconstruir em 3 dias. Chega para a mulher samaritana e fala assim: vai haver um dia em que nós não vamos adorar nem no templo de Jerusalém, nem no Monte Gerizim, mas no altar do coração. E a arca, ninguém mais sabe onde está. O templo, destruído. Os objetos, todos ficam para trás. Por quê? Porque o Evangelho é o nosso processo de desmaterialização. Até hoje a gente poder escutar no Livro dos Espíritos a seguinte mensagem na questão 621. A lei de Deus está esculpida na consciência. Quando a gente pega a obra de André Luiz, no Livro dos Mensageiros, nós vamos ver ele lá descrevendo a arca como a nossa casa mental. Então, o primeiro andar onde estão os animais, os instintos, depois o nosso ego, depois o nosso self. Tudo isso que nós estamos falando é para dizer o quê? Lá atrás, simbolicamente, a arca representa o quê? A nossa consciência, onde a gente vai descobrir a origem de Deus. Depois, na frente, quando aparece o tabernáculo, a mesma coisa. Aquilo é uma representação. E o povo achando que o que resolveu o problema é o objeto. Até que a gente possa hoje, na doutrina espírita, descobrir que a arca é a nossa mente. E que lá no nosso íntimo mais profundo estão as leis de Deus, que estão esculpidas na nossa consciência.
Então, nesse movimento de desmaterialização da nossa visão, Jesus nos cura da cegueira. E a doutrina espírita nos possibilita aí fazer esses movimentos. Nós vamos agradecer a paciência, a caridade a ver nos ouvindo, rogando a Jesus que continue abençoando aí essa casa, a todos os trabalhadores aqui e a nós, né, o nosso processo de cura da nossa cegueira e das nossas loucuras.